Aula passada eu te dei uma verdadeira aula sobre renda fixa, né? Eu espero que as dúvidas e lamentações tenham ficado para trás. Se na última você aprendeu tudo sobre renda fixa, seja bem-vindo à aula Tudo sobre Renda Variável. A definição de renda variável é simples. É um grupo de ativos cujo retorno, a rentabilidade, não pode ser dimensionada no momento em que você aplica o seu dinheiro ali. E como a gente viu, isso é o oposto da renda fixa, em que a regra de remuneração é conhecida e definida antes de você realizar o investimento. Bom, agora a gente entra em assuntos e preocupações que giram em torno desse grupo. Risco, risco e risco, misturado com aquele estigma de que apenas ricos investem em renda variável. Afinal de contas, tem que ter um dinheirão para investir nessas coisas, né? É verdade que esses investimentos representam um risco maior quando comparados aos ativos de renda fixa. Mas isso não significa que eles sejam necessariamente perigosos para a saúde financeira do investidor. Muito pelo contrário, eles são extremamente necessários e todo esse risco pode e deve ser gerenciado. Esse risco existe porque a gente está falando de uma classe de ativos volátil. A variação no preço de alguns ativos da renda variável pode ser bastante grande, o famoso zigue-zague. Se na renda fixa a gente tem os indexadores e que a partir deles os ganhos naquele grupo são definidos, ou seja, a rentabilidade é definida, na renda variável nós temos os fatores que influenciam no preço de um ativo. Os que ficam mais claros para a gente no nosso dia a dia são a expectativa do mercado, o desempenho das empresas que a gente vê por meio do balanço delas, a oferta e procura dos ativos, a nossa taxa de juros sempre influenciando em tudo, o PIB, o câmbio e, claro, a inflação. Da mesma forma que eu separei para vocês os grupos da renda fixa, para ficar mais fácil de entender, a gente vai fazer a mesma coisa agora. A gente tem mais famílias na renda variável, por isso a gente não vai entrar em detalhes em cada uma, mas basicamente elas são ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercado, fundos cambiais, clubes de investimentos, opções, mercado futuro, commodities, câmbio, derivativos, imóveis. E eu posso citar também as criptomoedas, já que tem muita gente investindo nelas. Agora eu vou te explicar os principais aqui para você. Ações. Ações talvez seja a forma mais conhecida em investir em renda variável. Basicamente, elas são pequenas parcelas de uma empresa negociadas na bolsa de valores, com o objetivo de gerar verba para a companhia investir. Então, se você comprou uma ação hoje, parabéns! Você virou sócio dela. E como qualquer sócio, se a empresa cresceu e deu lucro, você vai ganhar com a valorização dos papéis e dos dividendos. Agora, abrindo meu dicionário mental para vocês, para explicar o que é isso, dividendos são uma parcela de lucro apurado por uma sociedade anônima, uma SA, uma empresa de capital aberto, ou seja, que colocou as suas ações no mercado. Essa parcela é distribuída aos acionistas, já que quem compra uma ação vira sócio da companhia em questão. Nada mais justo que receber os lucros dessa companhia, né? Bom, nós temos algumas classificações sobre o tipo de ação. Já ouviu falar em Petri 4 e Vale 3? Não sei se você sabe, mas as 4 primeiras letras desse ticker, sim, a gente chama isso de ticker, fazem referência ao nome da empresa. Mas sabe esses números que vêm depois? Eles fazem referência justamente ao tipo de ação que é. E a gente tem 2 tipos principais. Temos as ações ordinárias, que dão direito ao recebimento dos dividendos e poder de voto nas assembleias dessas empresas. E também temos as ações preferenciais, que dão direito ao recebimento dos dividendos também, mas com preferências, sendo maiores que os das ações ordinárias. Porém, deixam de oferecer poder de voto nas assembleias. Dentro dessas 2 classificações, os papéis são classificados também pela liquidez. Ações com maior visibilidade possuem mais liquidez. Quanto mais liquidez, mais volume de transações elas podem registrar. Já os preços das ações variam de acordo com a oferta e demanda. Quando muitos investidores querem comprar determinada ação, seu preço tende a subir.
Mas se muita gente quiser vender, o preço tende a cair. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Para você ter uma noção da valorização no mercado de ações em 2019, foi de 31,58%. Essa foi a alta do Ibovespa, ou seja, a valorização média das empresas com maior peso nesse índice, já que ele é composto por uma cesta das principais ações brasileiras. Agora, pegando papéis, ações, com a maior valorização desse ano, a gente tem, por exemplo, o papel da BTG, com valorização de 231%, e a Qualicorp, com 187%, e diversas outras empresas com uma supervalorização. Agora vamos falar dos ETFs? Os ETFs, ou fundos de índice, são fundos que refletem o comportamento de um determinado índice e são negociados também na Bolsa de Valores. Por ser uma cesta de ativos, o ETF permite acessar mercados amplos sem precisar comprar cada papel em separado, favorecendo a diversificação das aplicações. Olha só, se você comprou uma cota de um ETF, agora você tem participação em diferentes empresas e segmentos, com um custo bem baixo. Se você está se perguntando se dá para conseguir um ETF do nosso famoso índice Bovespa, dá sim. Além disso, essas cotas de fundo de índice são fáceis de serem adquiridas e oferecem liquidez diária. Agora, sobre os derivativos, eles são uma categoria de ativos onde os valores derivam do comportamento de outro ativo, também negociados na Bolsa de Valores e podendo ser um ativo tanto físico como financeiro. Quer um exemplo? Investimento em milho. Funciona assim: o preço atual do milho é o ativo de referência para o mercado futuro. Assim, o investidor aplica e prevê um valor que o milho pode chegar no futuro, baseado no preço atual. O investidor ganha com uma variação positiva e perde com uma variação negativa. Agora vamos entrar nas commodities. Esses são produtos que funcionam como matéria-prima e são produzidos em uma escala e podem ser estocados sem perda de qualidade. Pensa no petróleo, café, soja, ouro, todos commodities. O preço de uma varia de acordo com as expectativas do mercado e conforme a relação de oferta e demanda. É sim, negociados também na Bolsa de Valores. Agora o assunto que todo mundo gosta, moedas. Não importa que moeda você compre, seja dólar, seja euro, iene, você sempre espera a valorização delas. Bom, a variação dela está atrelada à balança comercial, ao fluxo de capitais, dentre outros fatores. E moeda oscila bastante sim, tá? Às vezes mais do que as ações. Agora falando de fundos de investimento. Eu aposto que alguém já te falou, entra na renda variável pelos fundos de investimento. E você pensou, que porcaria é essa? Fundos de investimento oferecem a oportunidade do investidor aplicar o dinheiro sem se preocupar com a gestão da carteira de ativos. E não é só você que vai aplicar em determinado fundo. É você e mais um estádio de futebol inteiro. Em vez de cada um escolher sozinho em quais ativos deve investir, ou fazer day trade e operar diariamente ativos, calma que a gente já vai chegar lá. Um gestor acaba selecionando vários investimentos para todo mundo aplicar o seu dinheiro nele e assim gerar lucros para todos. O dinheiro investido é dividido em cotas proporcionais ao investimento de cada um. Existem muitos tipos de fundos de investimento. Os mais conhecidos mesmo são os fundos de ações, os fundos cambiais e os fundos imobiliários. O que muda em cada um são os ativos, tá? Investir nesses é bem legal para quem busca diversificação, o que não pode faltar em uma vida financeira saudável. Agora a gente vai falar dos novos queridinhos desse Brasil, os fundos imobiliários. Eles são a melhor forma de você investir em imóveis. O método mais barato, acessível e com melhor potencial de retorno, principalmente quando a gente compara com o investimento tradicional do mercado imobiliário. Com baixo recurso, você consegue negociar cotas de fundos que detêm grandes empreendimentos, como shoppings, edifícios comerciais, hotéis, entre muitos outros. O legal aqui é que você não precisa se preocupar com a administração dos imóveis, como a cobrança e renovação de contratos, manutenção, recolhimento de impostos, entre as várias outras dores de cabeça. Tudo isso é feito pelo administrador do fundo, sob a responsabilidade de uma instituição financeira. Incrível, né? Quer mais uma notícia boa?
Nos fundos imobiliários, os rendimentos mensais são isentos de imposto de renda para a pessoa física que detenham menos de 10% de cotas desses fundos negociadas em bolsa e que o fundo tenha mais de 50 cotistas. Bom, eu te expliquei todos os principais investimentos em renda variável, assim como eu fiz na aula passada. Mas eu tenho para mim que essas modalidades de investimento apavoram menos que os da renda fixa, no sentido de que é mais fácil entender o que são do que a outra família. Porém, de novo a gente vai voltar no quesito risco. Falou em renda variável? Risco. É daí que vem o medo. Eu vou te explicar duas coisas aqui. Primeira coisa, no mercado de capitais nós temos as pessoas que vão lá, abrem conta em uma corretora e entram em um fundo de ações, ou então que fazem toda uma análise da saúde financeira de determinada empresa, porque a intenção aqui é lucrar com a valorização a longo prazo de determinada empresa. Então, ok, você realiza um estudo para saber se determinada empresa vai continuar dando lucros. E temos as pessoas que querem obter lucro por meio da especulação de algum ativo. Como? Ora, vários dos fatores que eu te falei lá em cima que alteram o valor de um ativo podem atuar nessa alteração diariamente. Sabe aquelas grandes notícias que saem na TV e logo depois você vê no jornal que impactou a bolsa? É exatamente isso. Não tem nada de errado em você escolher ser de algum desses grupos de pessoas. Mas aqui vai um alerta importante: a bolsa de valores não é um jogo de sorte. Dizendo isso, e pra gente finalizar essa aula, a segunda coisa é que, sabendo que a bolsa de valores não é sorte, por que você tanto teme ela? Não é loteria, gente. Imagina você comprando ações e virando sócio de uma companhia. A sensação deveria ser de conforto, de sucesso, e não do contrário. Investidores, os preocupados com o longo prazo, compram uma ação porque reconhecem o potencial de crescimento dela. Não importa se hoje ou amanhã ela vai oscilar bastante. Já os traders especulam no mercado, mas sem jogo de sorte, tá? Eles realizam diversas análises e estudam muito para entender o fluxo e o histórico do mercado. E existe um recurso indispensável para eles, o gerenciador de risco. Ok, e agora? Você faz o quê? Se prepara que nas próximas aulas eu vou te ajudar com seus próximos passos e finalizar aqueles pontos que a gente comentou lá na primeira aula. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Eu esqueci de falar alguma coisa? Só pedir. Até a próxima aula!